Eu quero passar para vocês um vídeo, e eu quero contar um pouco a história desse vídeo antes. Pode travar ele se você quiser dar um freeze nele aí. É a história de um jovem chamado Dick Fosbury. Quem é esse cara? Era um jovem que chegou para o treinador dele e falou: eu queria fazer salto em altura. Em 1965. O Silas era nascido, eu não. Então, e ele disse para ele assim: olha, eu posso mudar um pouco o jeito de saltar, é contra as regras? E o técnico disse: não, de jeito nenhum, desde que você salte, né, você pode inventar o que você quiser. E assim ele começou a pensar um jeito diferente de fazer o que fez. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aí que conta essa história. Criador de uma técnica que revolucionou o salto em altura. People would point me out and say, hey, watch this guy, you know, this guy's crazy, or he's backwards, or it really attracted some attention. Até o meio dos anos 60, os atletas usavam o salto de frente ou de lado. Mas a chegada de Fosbury causou sensação. Sua nova técnica, que fez sucesso nas Olimpíadas de 1968, chegou para ficar. I could sense that there was attention that was being paid to me, and that helps me focus inwardly. Fosbury chocou o mundo ao conquistar a medalha de ouro, além de quebrar os recordes mundial e olímpico. Nada mal para quem um dia foi motivo de piada. I didn't really think that it would be a dominant technique, but I thought if it was an alternative technique, that would be fine with me. É isso aí. Nada mal para quem um dia foi motivo de piada. O que aconteceu na vida dele pode acontecer na nossa vida. Nós somos os atletas do reino de Cristo. Então, somos chamados por Deus para pensar novas maneiras de levar o Evangelho, uma nova linguagem para entregar o Evangelho, e para rompermos as barreiras preconceituosas de um mundo que critica todo aquele que quer fazer isso. Eu quero pensar hoje sobre a centralidade de Cristo na aliança dele conosco. Ontem nós vimos a centralidade de Cristo na perspectiva de Deus Pai. E fizemos uma pergunta profética. Se Deus Pai coloca Cristo como centro e lança luz sobre Cristo Jesus, se Deus Pai nos chama para observarmos o cuidado dele para com Cristo Jesus e o fato de sempre ter Cristo Jesus como centro da história, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Se Deus Pai coloca o Cristo vivo no centro da história, porque eu e você temos a intenção de não fazer o mesmo? Então, a denúncia profética começa aí. E eu quero que você, de novo, seja um profeta nessa manhã para a pessoa do seu lado e diga: se Deus Pai coloca Cristo no centro, por que você não faz o mesmo? Vai lá, aponta o dedo e arrebenta. É isso mesmo. Não dá mole, não. A noiva está falando para o noivo: Cristo é o centro, não você. Não é? Vamos adiante. Quando olhamos para a palavra do Senhor, eu quero só pontuar aqui, abrir uma portinha pequena para você depois entrar sozinho lá na sua casa e caminhar um pouco mais sobre o tema. Nós percebemos que na Santíssima Trindade o Pai está lançando luz sobre o Filho, mas também o Espírito Santo está sempre presente no ministério de Cristo Jesus. Na concepção, lá em Lucas 1:35, diz assim, vamos ler juntos? Descerá essa palavra dita a Maria coloca o Espírito Santo a serviço do projeto divino de colocar Jesus Cristo como centro dessa história. O Espírito Santo também está presente no ministério de Cristo na tentação, lá em Lucas 4:1, o que diz lá o texto? Jesus voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, você percebe claramente a presença do Espírito Santo caminhando no ministério de Jesus Cristo e mostrando para todos nós a centralidade de Jesus Cristo. Não é obra exclusiva do Pai, mas você encontra também o Espírito Santo fazendo isso.
E aí você encontra Jesus Cristo dando esse testemunho no meio da sinagoga ao abrir a palavra e dizer o seguinte à luz de Isaías. Vamos ler juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, a minha unção a ministerial, a minha capacitação ministerial, a minha proclamação ministerial e até os milagres, eles têm relação direta com a presença do Espírito Santo, lançando luz sobre Jesus Cristo. Ok. Na patrística, havia uma máxima teológica que dizia que em todos os atos externos de Deus, as obras externas da Trindade não podem ser divididas, de tão unidas que essas obras estão. Isso é chamado na teologia de opera ad extra trinitatis indivisa sunt. Bonito, né? Isso é para nós teólogos mostrarmos o quanto somos inteligentes. Então nós colocamos a coisa em latim, que ninguém usa mais. A igreja deve descobrir, então, olhando para a Santíssima Trindade, a maneira como a igreja deve viver. Então, quando eu quero saber respostas para a minha vida, a primeira pergunta que deve vir na minha mente é, se eu quero respostas, uma pergunta deve vir aqui, o que é que a Santíssima Trindade diz sobre esse assunto? O que é que Deus Pai, Filho e Espírito Santo expressa como opinião da Santíssima Trindade sobre este tema que eu estou pensando? Nós não podemos desassociar a nossa fé da nossa prática. Então, a igreja tem que construir a sua jornada de fé, tendo Cristo como centro, a partir da perspectiva trinitária. A igreja deve olhar para a Santíssima Trindade e reconhecer que Jesus Cristo é o centro. Existe uma certa igreja por aí, que eu não vou dizer que a sede é em Roma, que diz que a cabeça da igreja é uma pessoa, um homem. Então, nós temos bilhões de pessoas que professam essa mesma fé. Mas esse não é o nosso caso, porque Cristo é a cabeça da igreja para nós. Cristo é o centro de todas as coisas. Então, igreja tem que levar muito a sério a sua profissão de fé. Igreja deve ter Cristo como centro, porque nós vemos lá em Oséias a declaração do profeta, quando ele chama a atenção da igreja. Eu vou ler aqui, se você tiver com a Bíblia aí, Oséias 6, 4 a 6. Vamos juntos? Oséias 6, 4 a 6. Eu não coloquei esse texto no Data Show para vocês não ficarem preguiçosos. Tá certo? Coloquei quase todos, menos esse. Então vamos lá. Que farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Oséias está no Antigo Testamento. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia eu quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Quando nós olhamos para a proposta de Deus para nós, e eu já falei isso em vários lugares, Deus nos chama à reflexão. Mas nós não somos dados à reflexão. Principalmente se você é brasileiro, de estatura mediana, que gosta muito de fulana, né? E a ciclana que te quer. Tem uma música brasileira assim, né? Então, se você é brasileiro, você tem dificuldade com a reflexão. Nós somos latino-americanos, mas o Evangelho foi construído no universo do Oriente Médio. Pense nisso. Existe uma diferença cultural tremenda. E nós precisamos pensar sobre essa influência da nossa cultura na nossa espiritualidade. E é isso que Oséias faz. Ele chama o povo a uma reflexão. Nós não somos dados à reflexão. Se eu falar aqui, vamos orar agora com o Wagner, por exemplo, todos ficam em silêncio. Se passar 30 segundos e ele não começar a orar, alguém do lado vai cutucar ele.
É você. Porque nós somos impacientes. Nós somos latino-americanos. Isso está dentro de nós. Você quer ver uma coisa? Imagine um japonês, mente oriental, segunda-feira, 8 horas da manhã, cara crente, né? Tá com a cara no pó, que chama o nome dele. Ele ora tanto, né? Então segunda-feira de manhã, esse japonês está no ônibus lotado indo para o trabalho, 8 horas da manhã, e ele mora numa cidade litorânea, e ele passa e vê o pastor dele de short na praia, olhando o mar. Ele apertadinho diz o quê? Uau, não espero chegar domingo para ver o que Deus falou no coração do meu pastor, na meditação dele. Muda a cena. Você é carioca, meu querido? Sinistro. Tu tá de brincadeira. Segunda-feira de manhã, apertadão ali, no busão. Passa no Leblon. Praia do Leblon, sol 40 graus. Jesus, tá lá. 8 horas da manhã, passando no Leblon e tal. Ele olha e vê o pastor Leonardo lá meditando. De short, olhando para o mar. E o que ele diz? Tu tá de brincadeira, hein, meu irmão? Eu aqui ralando, vou dar o dízimo pro cara, né? Vou virar budista. Essa é a nossa cultura. Nós somos assim. Então, quando a Bíblia diz medite, quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já tiraram tempo para meditação? Meditação. Quem sabe por horas? Oraram, se calaram e ficaram calados por 10 minutos, meia hora, 1 hora calado. Só pensando naquilo que você leu na palavra e naquilo que Deus está falando ao seu coração, trazendo ao seu coração. Pense, seja honesto. Se você chegar ali no bosque, aqui tem tanto lugar gostoso para meditar. Ontem eu estava meditando dentro da piscina aquecida. Tanto lugar bom para meditar. Você está ali no momento de meditação, ali sozinho no bosque. Aí passa alguém te vê você sozinho. O que um brasileiro tradicional faz? Vai lá, está na fossa. Tomou fora de alguém depois da noite de talentos. E aí você chega e diz para a pessoa, e aí, o que aconteceu? A pessoa diz assim, nada, eu estou aqui meditando. Não, cara, abre o coração aí. A gente não é amigo, não. Aí você diz assim, não, cara, não somos amigos, sim, eu só tomei. Não, cara, bom, você perdeu um amigo. Quer dizer, estragou a sua meditação, ainda perdeu um amigo. Então, essa é a nossa realidade. Agora, olha o texto aí de Oséias 4, de 1 a 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda. Deus não está satisfeito com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar. Isso é em algum lugar por aí, eu nunca vi isso em lugar nenhum. E arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Parece que está descrevendo a sociedade brasileira, mas são textos de Oséias. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes, olha só, a culpa é nossa, os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído. Vamos ler juntos esse verso 6? O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Opa, solta aí. O Senhor diz assim, eu vou rejeitar esse sacerdote, porque ele rejeitou o conhecimento. O meu povo está perdido, porque o meu povo não me conhece.
é a palavra do Senhor. Agora, não é apenas esse conhecimento de devorar um livro atrás do outro, isso é muito bom, mas não é apenas isso. É necessário parar, refletir, pensar. Nós vivemos num mundo que caminha muito rapidamente. Qual é o melhor celular? É aquele que acessa a internet mais rápido. Qual é o melhor computador? Que acessa a internet mais rápido. Qual é o melhor tablet? Da mesma forma, não é? Qual a melhor TV a cabo? Aquela que acessa mais rápido. E assim por diante. Você quer tudo rápido, rápido. O melhor carro, o carro mais caro é o que anda mais rápido. O avião mais caro é o que anda mais rápido. E assim por diante. Nós somos uma geração apressada. Mas aí, quando olhamos para aquilo que Deus quer falar no nosso coração, Deus diz assim, para tudo, medita, ora, tira um tempo para refletir, pense no que você leu, medite na palavra do Senhor. Isso vai contra toda a nossa inclinação. E por isso, nós somos essa geração que abandona o conhecimento. Adoramos o conhecimento de almanaque. Aquele que você tem definições curtinhas, assim, então você tem várias definições curtinhas, mas você não se aprofunda em absolutamente nada. O Packer diz uma frase muito interessante no livro Conhecimento de Deus, que é um bom livro dele, diz assim, despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeços, como se não tivesse qualquer senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Despreze o estudo de Deus para você ver o que acontece. Calvino disse que uma pessoa que não conhece a Deus, que não lê a Escritura, é como alguém que está num túnel escuro, sem qualquer tipo de luz, que fica tateando para tentar encontrar um lugar onde ele possa andar, e ele sai tropeçando, caindo e se machucando. Então, nós precisamos levar muito a sério e priorizar o conhecimento de Deus. Mas não apenas um conhecimento vazio, mas um conhecimento relacional. Eu entro na presença de Deus e digo assim, Senhor, eu quero conhecer o Senhor mais. Eu preciso. E a palavra de Deus vai revelando, passo a passo, aquilo que Deus tem para mim. Oséias 6,4 diz assim, vocês gostaram da entrada? Peraí, deixa eu ver lá. Bonitinha. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. É um amor que não tem consistência. Ele é um amor que embaça a visão. É isso que acontece quando você percebe essa nuvem da manhã. Não sei se você já dirigiu ou esteve em um carro bem pela manhã, quando tem aquele nevoeiro na estrada. Não é uma coisa sólida, mas ela atrapalha muito a sua visão. Muitos acidentes acontecem por causa desse nevoeiro. Muitos acidentes. Você tem que dirigir com muita cautela quando isso acontece. Isso também aconteceu aqui, nesse texto de Oséias, quando ele disse assim, o seu amor é assim, ele é um amor que você não dá segurança. Você não reconhece nesse amor passos, atitudes coerentes e consistentes. Você diz que ama a Deus, mas não parece. Você diz que serve ao Senhor, mas não há nada consistente. Você fala que ama o próximo, mas não existem boas obras na sua vida. E a fé sem obras é morta. Espera aí, que história é essa? A quem você está tentando enganar? A Deus? A Deus não se pode enganar, você está enganando a si mesmo. Então é necessário que você reavalie a sua vida, medite, ore, pense, leia, conheça a palavra de Deus, conheça o Deus que se revela na palavra, tenha um relacionamento sério e sincero com Ele e diga assim, Senhor, eu quero ter um amor consistente, um amor que jamais acaba, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É muito importante isso. O Dr. Martin Lloyd Jones disse o seguinte, vamos ler juntos? Você pode gastar 50 anos de vida ativamente pregando o Evangelho, ou organizando isto ou aquilo, mas sem conhecer a Deus melhor no fim dos 50 anos do que conhecia no princípio, e isto é errado. Algumas pessoas se envolvem tanto com o trabalho na obra de Deus, que se esquecem que o envolvimento com Deus não é ativismo. O envolvimento com a obra do Senhor é fruto de reflexão e intimidade com Deus. A primeira coisa que você deve fazer todos os dias pela manhã
é perguntar para o chefe o que ele deseja. Senhor, muito obrigado, dormi bem. É o melhor remédio contra a depressão, é quando você acordar, antes de abrir os olhos, você estende bem os 2 braços. Não abra os olhos. Se você não tocar a lateral do caixão, você está vivo. E isso é uma excelente notícia. Então você abra os olhos, glorifique a Deus, diga obrigado, Senhor, que o Senhor me deu mais um dia de vida e eu vou hoje curtir esse dia na Tua presença. Mas, Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Como eu posso te glorificar hoje? Como eu posso colocar o Senhor como centro da minha vida hoje? O Senhor é tudo para mim. Entra nesse diálogo com o Senhor ainda pela manhã, no comecinho da manhã. Eu tenho o privilégio de ter uma janela na minha casa. Logo que eu saio do meu quarto, tem uma janela enorme que dá de frente para o Cristo Redentor. Eu sei, mas não é meu apartamento, é da igreja. Então, e aí eu acordo, eu olho aquele Cristo Redentor assim, eu falo, bom dia, chefe. Né? Não é idolatria não, tá, gente? Idolatria se eu fosse fazer uma romaria até lá no dia de manhã. Né? Mas é gostoso você sempre se lembrar, a cada manhã, que eu preciso conhecer a Deus melhor hoje do que conhecia ontem. Eu tenho que ter mais intimidade com Deus hoje do que eu tinha ontem. Porque muitas pessoas começam a vida cristã, já começam a se envolver em tantos trabalhos na igreja, sem uma profunda reflexão, meditação, comunhão diária com Deus, daqui a pouco elas se estressam. E quantas pessoas em liderança de igreja chegam para os pastores e dizem assim, pastor, estou cansado, sabe, pastor, estou aqui trabalhando já tem 3 meses. Sou presidente aqui dos jovens, dos adolescentes, dos casais. É muito cansativo, pastor, eu não estou aguentando, eu vou entregar. O Martin Lloyd Jones tem uma frase muito interessante, ele diz assim, eu não entendo, diz o Lloyd Jones, eu não entendo que o final de uma campanha evangelística alguém esteja cansado por ter trabalhado na campanha evangelística, porque ninguém que trabalha debaixo da orientação do Espírito Santo pode chegar ao final de qualquer obra cansado ou estressado. Porque a força vem e ela é inesgotável. Agora, quando você deixa de buscar a força no Senhor para buscar em você mesmo, quando você deixa de buscar a força no Senhor para buscar na sua capacidade de raciocinar, de montar a logística dos eventos, e você vai trabalhando e tal, no final você está esgotadíssimo, porque você não buscou na fonte da força, a força que você precisava. E é isso que nós precisamos resgatar na nossa vida e na nossa espiritualidade. Então a centralidade de Cristo está evidente na relação de Deus Pai com Cristo, na relação do Espírito Santo com Cristo, na relação da igreja com Cristo. Isso a Bíblia deixa de maneira muito clara e chama a nossa atenção. Não viva sem isso. Então vemos a centralidade de Cristo aonde? Na relação do Pai, do Espírito Santo e também o chamado a igreja. Ok? Tá ligado, pessoal? Então vamos lá. Na relação do Pai, do Espírito Santo e também... Bom, agora, se nós formos caminhar um pouco mais, nós vamos encontrar Deus nos chamando a essa aliança. E Deus nos chama a essa aliança, e o exemplo claro, evidente, do chamado a uma aliança está em Abraão. Perguntou-lhe Abraão, Senhor, Deus, como saberei que hei de possuir toda essa promessa que o Senhor me disse? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio. Imagina a cena. Partiu os animais pelo meio. Pôs em ordem as metades, umas defronte às outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres desses animais, e Abraão começava a enxotar. Não come não, porque isso aqui tem utilidade. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
Se parasse aí, você já pensou no desespero de Abraão? Abraão está ali, tem esse trabalho todo, está morrendo de sono, vem essa palavra para ele. Mas vamos virar aqui, né? Mas, esse mas, na Bíblia, toda vez que você vê mas, grifa aí, porque tem alguma coisa que vai acontecer. Também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. É uma boa notícia. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Nós somos filhos dessa aliança. Somos parceiros de Abraão nessa aliança. E o que é aliança? Você sabe o que significa a palavra aliança no hebraico? Berit, chamar a Deus por testemunha. Então, quando eu coloquei essa aliança aqui, minha mulher colocou essa aliança no meu dedo, ela chamou a Deus por testemunha e eu também. E nós ali, naquele momento na igreja, diante do sacerdote, diante da igreja ali reunida, né? Estava lá o pastor, a igreja, os amigos, um monte de pastor. Eu já era pastor quando casei, tinha 35 pastores no meu casamento. Né? Todos convidados. Né? Estavam lá. Então, ao colocar essa aliança, nós chamamos a Deus por testemunha. Para que todas as pessoas, ao olharem para aqui, para essa mão, soubessem que tem uma mulher que manda em mim. Né? Então, essa é a aliança. É um sinal claro, visível, externo, de uma realidade interna. Isso também acontece no batismo. Então, nós somos chamados a Deus para essa aliança. E daí eu quero que você leia essa frase com toda a sua força de alma. Você não é obra do acaso. Deus planejou sua vida. Agora, você há pouco tempo atrás colocou o dedo para a pessoa do lado e disse assim, por que você não faz o mesmo? Foi ou não foi? Agora diga para ele, Deus planejou sua vida, vai lá. Olha que fofo. Tem um rapaz lá atrás que segurou a mão de uma moça e disse assim, ao meu lado. Eu não disse isso. Eu não falei para você falar isso. Certo? Não existe acaso. Deus está coordenando toda a nossa história. Deus é soberano e Ele tem uma aliança conosco. Eu acho alguns diálogos na Bíblia fantásticos. Por exemplo, no julgamento de Cristo, quando Pilatos diz a Cristo assim, você sabe que eu tenho poder para te prender, te soltar, fazer o que eu quiser, né? Qual é a resposta de Jesus? Olha, nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido te dado. Então vai, cumpre logo o script que nós temos mais o que fazer, né? Fica na sua aí, meu querido. Baixa a bola. Você está achando que está mandando muito? Baixa a bola. Lá em Atos vai dizer, no capítulo 4, verdadeiramente se ajuntaram todo o povo de Israel, Pilatos, tudo isso aí, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Jesus Cristo não foi para a cruz sem saber que ia para a cruz. Jesus Cristo não foi pego de surpresa. Ele não estava andando e de repente pegaram ele, que é isso? Não, vai para a cruz, né? E ele diz assim, né, como um amigo meu, pastor, há um tempo atrás estava no Nordeste, e ele trabalha com hippies, e ele estava com uma roupa de hippie, com bolsa de hippie, ele tem cara de hippie e cabelo de hippie. E ele trabalha com hippies lá. E ele passou na porta de uma igreja pentecostal, que eu não vou dizer o nome, a não ser que você pague uma Coca-Cola depois no almoço, não é suborno, é só o teste de curiosidade. Mas ele passou na porta de uma igreja pentecostal e estava no momento lá de expulsão de demônios, e ele falou assim, eu vou ver esse negócio. E chegou na porta da igreja, e quando ele chegou na porta da igreja, os diáconos foram aproximando dele assim. Ele com cabelão, bolsa, roupa de hippie. E os diáconos foram aproximando assim e tal. E ele lá, prestando atenção, ele viu, mas falou, devem me convidar para eu sentar alguma coisa. De repente, um pegou no braço, outro no outro, e foi arrastando ele para o púlpito, e o pastor estava lá na frente, expulsando demônios, e ele gritava, que isso, me larga, eu sou pastor! Eu falei, é legião, é legião, é legião! E ele sendo arrastado lá para frente, foi uma cena, meu querido.
A gente ri porque não foi com a gente, né? Não é fácil, não. Daí, nós temos uma aliança. Deus não nos resgatou assim por acaso, não. Ele tem um projeto para a nossa vida, Ele planejou a nossa história, Ele nos chamou para uma caminhada com Ele. Como é que está a nossa caminhada? A nossa caminhada está solta, assim, vazia, sem reflexão, sem meditação, sem ouvir o Deus da palavra e a palavra de Deus. E agora, na sua viagem de volta, a pensar sobre isso, chegar na sua casa, com tudo que você recebeu aqui de informação, tantos pastores, tanta palavra boa, palavra do Adalto, a comunhão com os irmãos, as reuniões de oração aqui que nós tivemos, os louvores que cantamos. Pense, chegue na sua casa sozinho, faça o que Jesus falou, tranca a porta do seu quarto, vai orar. Deixa Deus falar. Agora, terminou de orar, escuta. Porque tem gente que ora, e entra na presença de Deus e diz assim: Senhor, tranquei aqui a porta, quero falar com o Senhor. Senhor, aquela irmã é muito bonita. Senhor, Deus amado. E as irmãs lá: Senhor, aquele rapaz é tão bonitinho. E tal, e começa: não, mas não é isso que eu estou falando. Senhor, eu quero te servir, quero pôr Cristo no centro da minha vida. Senhor, me perdoa. Passou esse pensamento assim rápido pela minha cabeça. Deus, Senhor, eu estava até pensando aqui, Senhor, mas será que é isso mesmo? E tal. Aí você começa e vai. Tem oração que a gente viaja, né? Fala a verdade. A gente viaja, pensa em outras coisas, faz barulho lá fora, você continua orando. Tem hora que você para, né, e olha e fala: Senhor, a gente está falando o que mesmo? Mas aí você fala, e eu te convido a, depois de orar bastante, aquietar-se. Falou, agora fique em silêncio. E deixa Deus falar. Porque parece que você entra na presença, aí Deus diz assim, aí você vira as costas: amém, vai embora. Aí eu queria falar contigo. E você vira as costas e vai embora. Certa vez eu jantei com uma pessoa, nós estávamos num grupo, e era uma senhora. Até hoje eu estou impressionado, ela conseguiu falar 1h30 sem respirar. Como é que é isso, sei lá? Olha, pastor, é uma alegria estar aqui com o senhor nessa noite, nesse jantar. Mas eu estava pensando, como vai ser bom a gente jantar com o pastor hoje, com a família dele. Um dia eu estava pensando assim: olha, pastor, então, uma vez eu estava andando ali, aí pronto, eu fiquei olhando aquilo, aí eu falei: glória a Deus, agora eu vou comer. Aí comi, foi entrada, prato principal, sobremesa, paguei a conta e ela ainda nem tinha começado. E ela... Tem gente que é assim, nós somos assim na nossa vida de oração na presença do Senhor. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas pessoas querem saber que Deus é Deus, mas não se aquietam na presença dele. Então, alguns estão sendo dirigidos pela culpa. Fala aí, vocês gostaram da entradinha, olha lá. Alguns são dirigidos pela culpa. Tem gente que se relaciona com Deus, e Deus é para ele aquele que joga uma carga de culpa o tempo todo em cima das costas dele. O tempo todo. Então, ele é dirigido apenas pela culpa. Ele já entra na presença do Senhor e fala: Senhor, eu vim aqui nessa manhã orar para o Senhor, mas eu quero dizer que eu sou pecador. Mas eu sou pecador mesmo. Senhor, não tem ninguém mais pecador que eu. Deus. Essa água aqui dá para batizar uns 50 na igreja presbiteriana. Nós somos ecologicamente corretos, né? Vai chegar o dia que a gente vai batizar assim, enfia o dedinho, ó. Você carrega uma culpa tão grande que, se você for pintar um quadro sobre a pessoa de Deus, o seu quadro será muito cinzento. Porque você se esqueceu que a Bíblia diz que você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas pastor, eu estou assim porque há 10 anos atrás, meu amigo, 10 anos atrás nem iPad tinha. O que você está carregando essa mala dessa culpa nas costas? Entrega para o Senhor Jesus, descansa nele. Outras pessoas são dirigidas pela raiva. Tem gente rancorosa no reino de Deus.
Algumas pessoas não entenderam que a aliança de Deus é para tirar esse fardo da culpa e também para limpar o coração de toda mágoa. Algumas pessoas são tão rancorosas que qualquer palavra que você disser para ela, ela leva para o outro lado. A pessoa acorda e você diz assim, ei, bom dia, como você está bonita hoje? Ah, você está querendo dizer que ontem eu não estava. Está parecendo a sogra deu 2 gravatas para o pastor, que era genro. Ela foi lá, comprou 2 gravatas e deu para o pastor lá, genro e tal. Aí no domingo, o pastor querendo agradar a sogra, colocou uma gravata. Aí quando ele chegou diante dela, ela olhou e falou, não gostou da outra, né? Entendeu? E tem gente que é assim, você elogia, ele acha que você está mentindo. Você diz a verdade, ele se machuca. Então não existe crítica construtiva para quem é dirigido pela raiva. Você tem que pisar em ovos e mais ovos, essas pessoas elas vão ficando isoladas da sociedade, da comunhão da igreja, e principalmente da sua comunhão com Deus, porque o coração delas está cheio de rancor. Você imagine Jesus Cristo no dia que ele foi lavar os pés dos seus discípulos, se ele fosse uma pessoa raivosa. Imagina. Ele ia pegar o dedo de Judas e ia falar, olá, Judas. Né? Ia dar um nó assim com a toalha no dedinho de Pedro, tu vai me negar, né? Daqui a pouquinho. Não, mas a relação, eles sabendo o que passava no coração deles, os amou mesmo assim. E Cristo sabendo o que passa no nosso coração, e que em muitos momentos nós vamos priorizar qualquer outra coisa a colocar Cristo no centro da nossa vida, mesmo assim Ele nos ama. Ele nos ama. E muitas vezes os nossos relacionamentos são quebrados porque nós não derramamos a taça do perdão sobre os nossos relacionamentos. Nós devemos ser dirigidos pela nossa aliança com Cristo. Cristo morreu por nós. Em Gênesis 1 também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos filho de um projeto muito bem pensado, elaborado. Deus, quando nos chamou à vida, Ele pegou o que havia de bonito, belo, poético, que a teologia chama de os atributos comunicáveis de Deus. E Ele nos comunicou os seus atributos. Amor, bondade, justiça, mansidão, domínio próprio, fidelidade. O Senhor foi nos dando o privilégio de sermos frutos dessa comunicação dos seus atributos comunicáveis. Deus tem atributos comunicáveis que nós recebemos como modelo a partir da criação, mas Ele também tem os atributos incomunicáveis, que são próprios dEle, onipotência, onipresença, onisciência. Essa nós não conseguimos ter na comunicação, porque Ele é muito maior do que nós. Então nós somos filhos desse projeto amoroso, cuidadoso de Deus. Deus nos formou à sua imagem e à sua semelhança. E por isso o salmista no Salmo 90 diz assim, eu posso olhar para Deus como meu refúgio, porque Ele é a minha aliança. Ele tem uma aliança comigo nos momentos difíceis, eu vou até o Senhor, Ele é meu refúgio. E Ele é refúgio não apenas para mim, mas Ele é refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E quando o homem se achar muita coisa, o Senhor vai reduzir esse homem a pó, vai dizer, mas Tu és um pecador. E o salário do pecado é a morte, mas mesmo assim eu te amo e tenho uma aliança com você. Em Gênesis 9 diz, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. As águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a terra. Por quê? Porque o Senhor tem uma aliança. Por que nós não somos apagados da face da terra? Porque Deus tem uma aliança conosco. Ele se relaciona conosco. E diz aí, em Gênesis 19, que ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. O Senhor lembrou-se de quem? De Abraão, com quem ele tinha uma aliança. Deus nos ama, Ele ama a aliança, e Ele nos preserva por causa dessa aliança. Ouvindo Deus o gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Diz isso em Êxodo capítulo 2. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança.
Eu me lembro da aliança o tempo todo. Você olha para Deus e ele diz assim, eu me lembro da aliança o tempo todo, mas vocês parecem que não se lembram. Ele olha para o povo e diz, mas o que está acontecendo, ó Efraim? O que está acontecendo em Judá? O que está acontecendo em Israel? O que está acontecendo em Sodoma? O que está acontecendo em Gomorra? O que está acontecendo em Nínive? O que está acontecendo em São Paulo? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? O que está acontecendo em Vianópolis? O pessoal de Vianópolis, hein? Lá em Goiás, quando a gente nasce, a gente já nasce assim, com espírito sertanejo. Eu não sei por onde vou, não é? Pode até não dar em nada, né? Mas Deus ama Goiás também. Amém, glória a Deus por isso, né? Pode vir algum profeta bom de Goiás, né? Perguntaram isso quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, né? Então, Deus tem essa aliança. E Ele usa de misericórdia com os nossos pais, porque Ele se lembra da sua santa aliança. Quando Deus olha para os nossos filhos, para a nossa história, para a história dos nossos pais e dos nossos netos e bisnetos que virão depois, Ele diz assim, eu vou derramar minha graça sobre toda essa geração por causa da minha aliança. E mesmo que vocês sejam infiéis, eu ainda vou ter misericórdia sobre vocês, porque vou permanecer fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. É isso que Deus diz na palavra dele. Agora, então por causa disso eu vou descansando na misericórdia de Deus, vou viver como um infiel? Óbvio que não. O apóstolo Paulo chama a atenção em Romanos, ele diz assim, porque a graça é superabundante, mesmo quando o pecado é enorme, você vai continuar pecando? Diz Paulo lá em Romanos. Ele diz, não, quem pensa assim não entendeu absolutamente nada, não conheceu a graça, não tem vida com Deus. E Pedro completa, né? Uma pessoa que começou a andar com Cristo, abandonou e voltou para o mundo, é como um cão que volta ao seu próprio. Lembra disso antes do almoço. Texto bíblico para dieta. Isaías, então, 44, diz assim, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Eu estou com você, você é meu escolhido, eu caminhei ao teu lado, eu cuidei de você desde a sua tenra infância. Eu tenho um projeto para você desde antes da fundação dos séculos. Essa entrada é boa, né? Ela tem um sentido, se você perceber, quer ver? É por causa do finalzinho do versículo. Vós, porém, diz Romanos 8, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se não é dele, amigo, já viu, né? Fogo nele, ó. Olha o que te aguarda. Ok. Pergunta que não quer calar. O que eu levo para casa? Lá no Rio de Janeiro, eu estava fazendo caminhada na praia do Leblon. Meu momento devocional. É impressionante, não tem um japonês aqui. E aí, estávamos eu e minha esposa caminhando. Aí ela falou assim, vamos parar ali e tomar uma água de coco? É um momento espiritual. Paramos. Aí tem esse pessoal ali, no baixo vovô, que tem o baixo bebê e o baixo vovô lá no Leblon. E esses aí são avós mesmo, todos são avós jogando vôlei. Só pode jogar vôlei nessa quadra quem é vovô. E eles colocaram essa plaquinha aí, não sei se dá para você ver, esse banner, que diz assim, baixo vovô. Tem lá, baixo vovô. Aqui todos ensinam e ninguém aprende. Então não adianta. Todos eles dão opinião. Você devia ter jogado assim, não, joga mais para lá. Todos eles ensinam, mas ninguém aprende. Eu queria desafiar você a aprender o que foi ensinado aqui nessa conferência. E eu quero retornar àquele vídeo que nós vimos do Fosbury. Aquele rapaz, em 1965, ele resolveu parar, pensar, refletir e fazer diferente. Todo mundo fazia do mesmo jeito, pulava de frente ou um pouquinho de lado e não conseguia passar essa altura o sarrafo. Sarrafo é aquela madeirinha do salto. Aí ele vem,
pensa, reflete, inventa uma nova técnica, quebra recorde olímpico, recorde mundial e ganha medalha de ouro nas Olimpíadas. Deus está nos chamando para fazer diferença. Você não é mais uma no universo. Você é alguém que Deus planejou sua vida. Ele te resgatou, morreu na cruz por você. Quando Jesus Cristo estava pregado na cruz, Ele viu o seu rosto, Ele sabia o seu nome, Ele sabia que você estaria aqui hoje, Ele sabia o que passaria no seu coração e como você seria usado pela graça dEle para abençoar muitas vidas. Você não é obra do acaso, você não é fruto do choque de uma rocha com outro e de repente, no meio do choque de um com o outro, nasce você. Não, você é imagem e semelhança de Deus. E Deus tem uma aliança com você. E você tem uma aliança com Deus. E você tem que colocar esse Cristo no centro da sua existência. E você deve aprender com Deus Pai. Você deve aprender com o Espírito Santo. Você deve chamar a sua igreja para viver Cristo como centro da sua eclesiologia. Mas você é igreja. Nós somos aqui pedras vivas, assentadas umas sobre as outras. Não adianta você apontar o dedo para a instituição e criticar a instituição, porque quando você faz isso, existe um enorme espelho na sua frente. E você está apontando o dedo para você mesmo. É muito fácil nós ficarmos sentados falando assim, a igreja é assim, o sacerdote é assim, não sei quem é assim, a liderança. Você pode fazer grandes mudanças a partir da sua própria história. A melhor maneira de transformar o mundo é transformar você mesmo. A imagem e semelhança de Cristo Jesus, sendo puro, santo, verdadeiro, aprendendo a entrar na presença do Senhor e a dizer assim, Senhor, eu quero aprender de Ti, Senhor, aqui estão as minhas questões, agora, acabei de colocar diante do Senhor, fala, Senhor, o Teu servo ouve, vou ficar aqui em silêncio, a Tua serva ouve, eu vou ficar aqui em silêncio, fala ao meu coração, eu quero meditar, eu quero pensar, eu quero entender o que o Senhor está trazendo ao meu coração, porque eu quero fazer mais e melhor para o Senhor, não para o esgotamento físico, porque a minha força vem do Espírito Santo de Deus. Eu quero me entregar completamente ao Senhor. Pergunte aos pastores quanto tempo eles trabalham por dia. Um trabalhador normal trabalha 8 horas por dia, quem sabe 10 horas por dia. Pergunta para os pastores quanto tempo eles trabalham. Qual é a carga horária de trabalho de um pastor diariamente? Você vai se surpreender. Como é que esses homens conseguem levantar no outro dia e ter força depois de terem trabalhado 16, 18 horas num dia? É a nossa carga de trabalho normal. Como? Com alegria, revigorados, porque pela graça de Deus vivemos na força do Espírito Santo do Senhor. Então nós podemos chegar aqui e dizer para vocês, vale a pena. Porque nós experimentamos isso na nossa vida. Não somos melhores do que ninguém, mas apenas temos o privilégio de parar, sentar, ouvir e buscar na fonte. Quando nós falamos para vocês aqui, coloque Cristo no centro do seu namoro que dá certo, é porque nós temos experiência com isso. Nós não estamos trabalhando em cima de uma tese não provada. Nós estamos aqui testemunhando. A palavra testemunho em grego é martirel, alguém que morre por aquilo que acredita, professa e vive como ideologia concreta, absoluta. Nós estamos aqui testemunhando, nós vivemos isso, muitos de vocês já vivem isso e podem testemunhar uns para os outros, e nós podemos fazer com que isso cresça e glorifique a Deus. E Cristo seja de fato, não apenas o centro do nosso discurso, mas o centro da nossa prática. Porque essa é a diferença daquele que edifica sobre a areia, daquele que edifica sobre a rocha. E graças a Deus, muitos aqui são testemunha, quem sabe todos, não sei, de como é bom edificar a nossa casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade e a nossa casa não cai. A nossa casa não cai, porque ela está edificada sobre um sólido fundamento que é Cristo Jesus. E é por isso que nós vamos voltar para as nossas casas, com o coração aquecido, com disposição de transformar a nossa fé cristocêntrica numa prática cristocêntrica para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo.
Muito obrigado, porque mesmo na nossa rebeldia, e tendo escolhido o pecado e a desobediência, o Senhor nos resgatou. Em Cristo Jesus, somos herdeiros e co-herdeiros. Obrigado, Senhor, porque a nossa caminhada é diária, verdadeira, absoluta, concreta, mas acima de tudo, abençoada por Ti. Pedimos ao Deus, em nome de Jesus, que o Senhor qualifique cada um aqui para viver Cristo como centro da sua existência. Traz à nossa memória, Senhor, a Tua palavra. Coloca no nosso coração os sentimentos que o Senhor deseja. E faça, ó Deus, com que todo o nosso pensar, falar e agir glorifique o Teu nome dia após dia. Para que o Senhor, ó Deus, possa usar as nossas vidas como um testemunho vivo, belo e santo da vida cristã, da caminhada e jornada daqueles que andam ao Teu lado, Senhor. E como é bom andar ao Teu lado, que a nossa alegria seja contagiante, que a nossa força venha do Teu Santo Espírito, e que tudo, ó Deus, redunde ao final de nossa jornada em louvor ao Senhor. Oramos agradecidos pela vida de cada um aqui, que o Senhor use poderosamente cada pessoa aqui para abençoar muitas outras vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.